palavra que Deus tem para nós agora, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Muito bem, diz assim: depois que Saul voltou da luta contra os filisteus, foi informado de que Davi tinha ido para o deserto de En-Gedi. Então, Saul escolheu 3.000 dos melhores soldados de todo Israel e foi à procura de Davi e seus homens perto das rochas onde viviam cabras selvagens. No lugar onde a estrada passava por alguns currais, Saul entrou numa caverna para fazer suas necessidades. Aconteceu, porém, que Davi e seus homens estavam escondidos no fundo daquela mesma caverna. É sua oportunidade, disseram os homens de Davi para ele. Hoje o Senhor lhe diz: certamente entregarei o inimigo em suas mãos, para que faça com ele o que quiser. Então, com todo cuidado, Davi se aproximou e cortou um pedaço da borda do manto de Saul. Sua consciência, porém, começou a perturbá-lo por ter cortado a borda do manto de Saul. Por isso disse a seus homens: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, ou ungido do Senhor, e atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. Assim Davi conteve seus homens e não deixou que matassem Saul. Depois que Saul deixou a caverna para seguir seu caminho, Davi saiu e gritou para ele: ó meu senhor, o rei! E quando Saul olhou para trás, Davi se curvou com o rosto em terra. Então ele gritou para Saul: por que o Senhor dá ouvidos àqueles que dizem que eu procuro lhe fazer mal? Hoje mesmo o rei pode ver com os próprios olhos que isso não é verdade. O Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns de meus homens me disseram que o matasse, mas eu o poupei, pois disse: jamais farei mal ao rei, pois ele é o ungido do Senhor. Veja, meu pai, o que tenho em minha mão é um pedaço da borda do manto que cortei, seu manto, mas não matei o rei. Isso prova que não procuro lhe fazer mal e que não me rebelei nem pequei contra o rei, embora esteja me perseguindo para me matar. Que o Senhor julgue entre nós dois. Talvez o Senhor castigue o rei por aquilo que procura fazer contra mim, mas eu jamais lhe farei mal. Como diz o antigo provérbio, de pessoas perversas vêm atos perversos. Por isso o rei pode estar certo de que eu jamais lhe farei mal. Afinal de contas, a quem o rei de Israel procura capturar? A quem me persegue? A quem persegue? Um cão morto ou uma pulga? Que o Senhor julgue entre nós dois e mostre quem está certo. Que ele seja meu defensor e me livre de suas mãos. Quando Davi terminou de falar, Saul respondeu: é você mesmo, meu filho Davi. Então começou a chorar e disse a Davi: você é mais justo do que eu, pois me pagou o mal com o bem. Sim, você foi extremamente bondoso comigo, pois o Senhor me entregou nas suas mãos, mas você não me matou. Quem mais deixaria seu inimigo escapar quando o tinha em suas mãos? Que o Senhor o recompense com bem pela bondade que mostrou por mim hoje. Agora vejo que certamente você será rei, e que o reino de Israel prosperará sob seu governo. Jurem-me pelo Senhor, que quando isso acontecer, você não eliminará minha família, nem destruirá meus descendentes. Então Davi fez a Saul esse juramento. Saul voltou para casa, mas Davi e seus homens foram para a sua fortaleza. Amém. Vamos orar? E nós queremos pedir a bênção do Senhor nessa hora, para que possamos compreender a tua palavra de acordo com o objetivo do teu Espírito Santo para a vida de cada um de nós aqui. Tranquiliza a nossa mente, o nosso coração, para que cada um aqui possa ouvir a voz do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Escolhas e decisões que fazem nossa vida.
É o tema que nós vamos meditar hoje. Saul e Davi tinham tudo para formar uma grande equipe. Saul era um jovem rei. E Saul, ele foi no início do seu reinado muito bom rei. Tudo aquilo que a nação precisava. E Davi era um jovem brilhante, temente a Deus e que era um grande soldado. Serviu ao rei Saul. Ele ganhou uma batalha entre Israel e os filisteus, vencendo o gigante Golias. E ele era muito admirado por todos em Israel. Mas num dado momento, esse rei Saul, embora sendo rei, começou a se encharcar por inveja, a se encharcar de ciúmes de Davi, achando que aquele jovem ameaçava o seu reinado. Embora Deus já tivesse escolhido Davi como rei, o próximo rei seria Davi, o rei que estava no trono ainda era Saul. E nessa constante pressão, o relacionamento dos dois fica muito abalado. Como que a gente faz para tomar decisões na vida, gente? Em momentos em que o que fizermos pode alterar a nossa vida até o final. Como que fazemos isso de maneira sábia? É o que eu pretendo extrair desse texto para nós nessa noite, destacando dois aspectos. O primeiro, nem toda oportunidade que surge na nossa vida é de Deus. Repitam comigo para a gente gravar isso. Nem toda oportunidade que surge na nossa vida é de Deus. Vejam, quando o rei Davi está fugindo, escondido numa caverna, o rei Saul, ele tem uma dor de barriga e ele vai para uma caverna. Eu imagino que naquele tempo era banheiro de shopping essa caverna. E ele foi para lá. Só porque ele nunca imaginava que Davi e os seus 600 soldados estariam lá dentro. Mas quando os soldados ali, eu imagino todo mundo quietinho, escondido naquela tensão, chega Saul e se abaixa lá para fazer as necessidades, o que os soldados de Davi falam para ele? Oportunidade! Deus te entregou o inimigo nas mãos. Vai lá, mata ele, acabou, está resolvido, você será o novo rei. Está tudo feito. Parecia mesmo uma grande oportunidade. Saul estava perseguindo Davi como se Davi fosse um rato, para todo lado. 3.000 soldados dos melhores de Israel estavam aqui. A voz do povo, gente, não é a voz de Deus. A gente tem que pôr isso na cabeça da gente. Porque uma massa, uma multidão, um aglomerado de homens e mulheres tomam decisões, às vezes, absurdas. Por causa do calor do momento, por causa das emoções, uma série de fatores. O grande perigo de uma massa de população é exatamente esse. Aquele povo disse, é uma oportunidade, vai lá e mata. Gente, no nosso dia a dia, às vezes surgem situações na nossa vida que parecem ser uma boa oportunidade. A falsa profecia estava correta 50%. Qual era a metade da profecia correta? Que Deus realmente tem poder de entregar nas mãos de um inimigo o outro inimigo seu. Porém, não para fazer com ele o que você quiser. Porque Deus é santo, Deus é justo. A palavra de Deus é clara. Nós lemos no Salmo 24, ao Senhor pertence toda a terra e tudo que nela há, e todos os seus moradores. A vida pertence a Deus. E naquele momento Deus não entregou Saul na mão de Davi para que ele matasse. Ó, fica bem gravado no teu coração e no meu. Nem todo cavalo arriado a gente deve montar nele. Eu sei que tem um ditado popular que fala isso. Ó, o cavalo passou arriado, monta em cima, que é sorte. E às vezes só passa uma vez. A gente precisa tomar cuidado com isso. Uma jovem lá em Curitiba, Paraná, o nome dela é Vitória. Eu vou falar só o primeiro nome, porque é o que importa para nós. 23 anos de idade. Trabalhando com aplicativo de carro pela cidade de Curitiba. Diz ela que ganhava na média de R$ 150 por dia livre.
O máximo que ela conseguia tirar. E querendo ganhar mais, como todos aqui querem ganhar mais. Ela, então, diz que viu um anúncio. Aposte aqui no Tigrinho. Dinheiro garantido. É muito bom. E ela diz que quando ela bateu os olhos naquilo, ela pensou, isso vai me ajudar. Eu jogo só um pouquinho, 50, 100 reais. E diz que ela ganhou 20 mil reais no começo. Ela pensou, é o caminho. Eu imagino que ela pensou, que aplicativo que nada, né? Aí, irmãos, ela perdeu mais ou menos 150 mil reais. Foi fazendo empréstimo, foi pegando com a família, foi. Essa jovem ficou quase louca. Nem tudo que brilha é ouro. Nem todo cavalo arriado a gente deve montar. A gente precisa tomar cuidado com aquilo que às vezes parece ser uma oportunidade na vida da gente. E como é que Davi conseguiu tomar uma decisão boa nessa hora? A consciência de quem crê em Deus, ela é diferente, gente. O texto diz que quando Davi cortou um pedacinho da capa do rei Saul, a consciência dele o acusou. Por quê? Porque aquele homem que estava ali fazendo suas necessidades era o rei que Deus tinha escolhido para Israel. O povo pediu e Deus escolheu Saul. O texto diz que Deus ungiu Saul. Saul era ungido, era o separado, era o escolhido de Deus. E a gente não coloca as mãos em quem pertence a Deus. Davi, quando só cortou um pedaço da capa, a consciência o acusou. E aqui eu quero que a gente se lembre que Jesus, quando ele morreu por nós na cruz, ele tinha feito uma promessa para nós e ele cumpriu essa promessa, que é uma das coisas mais ricas que nós temos na vida. É o Espírito Santo habitando em quem crê em Jesus como Senhor e Salvador. O texto bíblico vai mostrar-nos claramente que o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar. Diz assim, João 10,13, quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. O que significa? Que na vida, no dia a dia, na hora de tomarmos decisões, na hora de nos posicionarmos, o Espírito Santo de Deus, se buscado, vai nos mostrar a direção. Isto é certo, isto é errado, isso vai te fazer bem, isto vai te fazer mal. Quem crê em Deus pode evitar o erro. Quem busca Deus pode evitar o erro. Nós conhecemos o que é certo e errado. Nunca devemos considerar agir pelo errado, gente, mesmo que pareça ser uma boa ideia. A palavra de Deus é também uma professora capaz. De onde Davi sabia que tocar no ungido de Deus, no separado de Deus, não podia, era pecado, ia fazer mal? Da palavra de Deus. A palavra, quando Deus vai dar o rei que Israel pede, ele pede para Samuel registrar e ensinar para o povo. Agora vocês têm um compromisso com esse rei. E o compromisso é primeiramente comigo. Davi conhecia a Bíblia Sagrada. Mais uma vez, eu quero insistir. Nós temos que fazer da Bíblia, gente, o nosso livro mais importante da vida. Existem princípios aqui para todos os momentos da vida. Para quando nós estamos vivendo uma crise conjugal, para quando nós estamos vivendo uma crise de relacionamento, para quando estamos vivendo um momento de uma encruzilhada na vida, às vezes acontece exatamente assim. Você é para a direita ou para a esquerda? A palavra de Deus seguramente te traz orientação que vai te fazer bem e não mal. Agora, preparem-se, porque muitas vezes a Bíblia ela vai contrariar o que a gente quer. É mais ou menos igual à mãe da gente, quando a gente queria fazer uma coisa que não prestava. A gente já sabia, se fosse perguntar para a mãe, qual é que ia ser a resposta. Não é assim? Geralmente era não. E a gente falava, a senhora é chata, a senhora é muito ruim. Mas a mãe normalmente queria só proteger o seu filho. Assim é a palavra de Deus, protegendo você e protegendo a mim. Outra coisa, a oração, gente, é fundamental.
A oração é o oxigênio nosso. Quando estamos vivendo bons momentos, orando, falando a Deus, Senhor, obrigado. Eu sei que isso aí é um benefício do Senhor na minha vida. Eu nunca mereci isso desse jeito. Eu trabalhei numa empresa, numa distribuidora da Bombril, isso antes de ir para o seminário. E eu estava muito bem financeiramente. Mas eu sempre tive certeza, é Deus que me abençoa desse jeito, porque não tinha lógica, gente. Eu ganhar tanto e ficar em tanta evidência naquele tempo. Eu era semelhante aos outros. Eu procurava fazer a minha parte bem feita, mas eu sempre tive convicção. Deus me põe nos lugares que Ele quer colocar. Assim é na sua vida, seja qual for a profissão que você tenha. A bênção de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Por isso, faça da oração a sua ferramenta mais preciosa, a sua arma de guerra. E por fim, deixe a justiça de Deus resolver aquilo que é preciso de justiça. Eu sei que na vida da gente, quanto mais a gente vive, vamos conhecendo pessoas que às vezes não nos fazem bem. Tem gente que não nos faz bem. E às vezes alguns até nos fazem muito mal. E a gente às vezes alimenta o ódio ou a amargura em relação a alguma pessoa. E às vezes a gente não quer falar que odeia, a gente fala assim, ó, olha, por mim tudo bem. Eu não vendo nunca mais na minha frente, não quero nem saber. Na verdade, quando a gente fala isso, nós estamos alimentando um sentimento ruim dentro de nós. Faça como Davi fez nesse texto. Ele diz assim, olha, Rei Saul, pode até ser que Deus resolva lhe fazer mal por aquilo que o senhor está tentando me fazer, me matar. Mas eu não ouso levantar a mão contra o Senhor. A Bíblia tem um versículo que diz assim: deixa a justiça de Deus resolver isso. Sabe por quê? A nossa justiça é fraca, gente. Na verdade, a gente não consegue avaliar bem todas as situações. Nós somos dúbios para julgar, principalmente causas a nosso respeito. Deixe nas mãos de Deus. Nós fomos chamados para promover a paz. Em Jesus sempre há paz. Perdoe, peça a Deus, me ajuda a perdoar essa pessoa. Me ajuda a não considerar mais isso, porque quem se contamina, quem se envenena, quando não perdoa e alimenta ódio, somos nós. A gente faz com que esse sentimento seja retroalimentado o tempo todo na nossa vida. Peça a Deus para você deixar essa carga para trás. Deixa nas mãos de Deus. Primeira coisa, então, nem toda oportunidade vem de Deus. Segundo ensinamento que eu quero que a gente tenha hoje, fique longe de pessoas perversas. Fique longe de pessoas perversas. Saul se tornou um homem totalmente instável, desequilibrado e atormentado. Hoje, talvez a linguagem mais correta seja Saul era uma pessoa tóxica. Ouço muito falar sobre isso. Eu acho que Saul era isso. Uma pessoa que, onde estava, ele era tóxico. Várias vezes tentou matar Davi. Várias vezes fez armadilhas para Davi. Ele era o rei. Ele tinha todo o poder. Davi era um servo naquele reinado dele. Davi, perto de Saul, não era nada. Ele tinha um pequeno exército, mas o rei era Saul. Davi fala para ele, afinal de contas, quem que o rei de Israel procura capturar? A quem persegue? Um cão morto ou uma pulga? O que Davi está falando? Fala, eu perto do Senhor não sou nada. Por que esse ódio? Por que esses ciúmes? Agora, Davi sabia que ele tinha valor. Davi sabia que Deus o tinha separado, que Deus o cuidava dele, o guardava. E aqui uma questão importante para nós. O valor de uma pessoa está no chamado e no propósito que Deus tem na vida dela, e não o lugar que ela está, porventura, hoje. Algumas pessoas, às vezes, na caminhada, e se encontram no momento inferior, no momento mais difícil da vida, no momento de dor, às vezes. Mas se lembre, se você crê em Deus, se você coloca a tua vida nas mãos de Deus,
Deus tem um propósito e tem algo bom para a tua vida. Não se meça pelo momento que você está vivendo, não. Davi sabia, eu sou inferior ao Senhor, mas eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida. Aqueles que creem em Deus têm algo bom de Deus. O melhor ainda está por vir, está para acontecer. Saul reconhece que no lugar de Davi ele teria matado o inimigo. Ele diz assim, ó: quem mais deixaria seu inimigo escapar quando tinha ele em suas mãos? Saul era um homem perigoso. E como eu disse, tóxico. Ele disse: se fosse eu, se fosse o contrário, você estava morto, Davi. Jesus, gente, nos ensina a observar. Jesus nunca ensinou a gente a julgar ninguém. Nós não somos chamados para ser juiz de ninguém. Mas Jesus, ele deu um ensino precioso para nós. Ele falou: olha, vocês vão conhecer as árvores pelos frutos que elas dão. Então, aqui é o momento de nós pensarmos assim: de algumas pessoas, nós precisamos manter distância. Elas são tóxicas, elas ferem, elas machucam, elas nos machucam emocionalmente, elas nos ferem, às vezes fisicamente. Nós temos visto tanta violência por aí. Outros ferem espiritualmente, porque atrapalham a sua vida. Mantenha distância. Como cristãos, temos que identificar essas pessoas. Veja, eu não estou falando para sair julgando pessoas, mas para analisar. Tem gente, que tem. A Bíblia diz assim: no que depender de você, você tem que ter paz com todas as pessoas. Porém, algumas pessoas não têm jeito. Ó, é mais distância. Vocês veem que o texto diz que Davi estava lá dentro da caverna, ele esperou o rei sair. Obviamente, quando ele estava bem longe, o texto diz que ele gritou: ó rei! Davi sabia que ele tinha que ter distância de Saul. Embora Davi fosse muito mais preparado como soldado do que Saul, ele sabia que era perigoso. Na vida, a gente tem que ter esse tipo de atitude. E vejam que Saul, quando vê que Davi está ali, ele enche Davi de elogios e de açúcar. Ele fala: você é bom demais, você é melhor do que eu, você pagou o mal que eu te fiz com o bem, você não quis me matar, você vai ser rei de Israel. Mas Davi ouviu, só que continuou distante. E o texto nos mostra que a gente precisa de estratégia para viver. A vida pede estratégias. E olha, uma coisa importante que eu quero que vocês guardem. A nossa vida, ela divide-se por fases, basicamente. Infância, adolescência, juventude, maturidade e depois a senioridade, a velhice. Não é assim? Basicamente é isso, não é? E cada uma destas fases é importantíssimo decisões que a gente toma. E olha, para quem está aí chegando na velhice, é muito rápido, passa muito rápido. Então, é importante tomar decisões sábias na nossa vida. Onde você se encontra hoje? Quais são os resultados de decisões que você tem tomado? Porque sempre é tempo de alterar o caminho. Avalie hoje quem realmente importa fazer parte da tua vida. Quem tem que ficar um pouco mais distante. Quem talvez tenha que ficar bem distante. Veja, acabou o encontro desses dois homens, o texto bíblico diz: Saul voltou para sua casa, vírgula, e Davi para a sua fortaleza. Olha, a vida de Davi junto do rei de Israel era muito melhor financeiramente. Estabilidade, tranquilidade, funcionário público. Mas ele voltou para a sua fortaleza. Ele não misturou as coisas, porque ele sabia que para ele seria prejudicial. Tome uma decisão racional, mas bíblica e certeira na tua vida. Somente permita que pessoas fiquem próximas de você, da tua casa, da tua família. Pessoas que te façam bem, pessoas que você também possa acrescentar algo de bom na vida delas. Cuidado, porque a vida passa muito rápido. Nossos acertos e erros, e é claro que teremos erros, claro,
Eu tenho os meus e vocês terão os de vocês. Mas é possível ser guiados pelo Espírito Santo de Deus e por Deus, é possível que nós tenhamos uma posição um pouco mais confortável nessa vida. Eu gostaria de orar encerrando com vocês, colocando nossas decisões e a nossa vida nas mãos de Deus. É oportunidade hoje de colocarmos tudo nas mãos de Deus. Lá no Salmo 37, que Davi escreveu também, está escrito assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele te ajudará. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele te ajudará. É claro que você vai ter que continuar trabalhando, você vai ter que continuar estudando, se esforçando, mas a presença de Deus fará toda a diferença na tua vida. Eu quero orar com você. Quem desejar ter um compromisso com Deus, colocar-se nas mãos de Deus, fique em pé para a gente orar. E Deus, a partir de agora, vai dirigir tua vida. Se você tem o desejo de que suas decisões sejam estas, coloque-se em pé para a gente orar. Senhor, nós queremos colocar nossas vidas na tua presença nesta hora. O Senhor sabe onde cada um aqui está no que diz respeito à sua vida nessa noite. Ó meu Deus, nós queremos compreender que mesmo nos dias de hoje o Senhor protege do perigo, dos enganos, das falsas amizades, todos aqueles que se colocam na tua presença. Abençoa a nossa vida, de tal maneira que nós possamos sair daqui nessa noite, sabedores de que o Senhor, do jeito que cuidou de Davi, cuida de cada um daqueles que creem no Senhor. Ah, meu Deus, toma nas tuas mãos cada coração que está se declarando ao Senhor nessa hora. Cada um que sinceramente está colocando-se à disposição do Senhor, querendo fazer a tua vontade a partir de agora. Ó meu Deus, se existem laços que precisam ser rompidos, que o Senhor abençoe, fortaleça e faça com que isso aconteça agora, em nome de Jesus. Ó meu Deus, que nossas vidas elas possam ser pesadas pelo nosso próprio espírito, a partir de agora, para que a gente compreenda como é bom fazer a vontade do Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável. Nós te agradecemos, meu Deus, por tua palavra. Nós te agradecemos pelos teus ensinos, em nome de Jesus. Amém.